Olá, esse é o Momento Saúde, um programa da TV Câmara Campinas. Neste programa, vamos falar sobre a visão e as doenças que afetam os olhos. No Brasil, são 35 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual. Para debater esse assunto, recebemos em nosso estúdio a oftalmologista Ana Cristina Holanda de Freitas, responsável pelo atendimento de recém-nascidos na maternidade de Campinas e médica da Clínica de Olhos Holanda de Freitas, além de Maria Cristina von Zuben, de Arruda Camargo, presidente da Provisão. Olá, muito obrigada pela presença de vocês aqui em nosso estúdio. Nesse bloco vamos falar um pouco sobre as doenças dos olhos na infância. Doutora, fala pra gente quais são as doenças mais frequentes em crianças e recém-nascidos. As doenças das crianças variam um pouco quanto à faixa etária. Considerando os recém-nascidos, a primeira coisa a se preocupar são com os prematuros. Os prematuros têm uma incidência aumentada de descolamento de retina relacionada à prematuridade. E hoje, com os berçários sobrevivendo bebês cada vez menores, gestações múltiplas ligadas à inseminação e tratamento de gravidez, isso não pode ser desconsiderado. Tem as doenças congênitas, como a catarata congênita, o glaucoma congênito, e essas são melhor abordadas quando é feito o teste do olhinho, que em Campinas é lei municipal. Só aproveitando, o teste do olhinho é o que exatamente? Em que momento que ele é feito? O teste do olhinho é um exame feito com um aparelho portátil que projeta a luz na pupila da criança, e o próprio pediatra faz parte do exame no berçário, antes da alta, avaliar a integridade do olho, abrir as pálpebras e avaliar se a criança apresenta um reflexo vermelho presente. Essa presença do reflexo indica que não tem nenhuma opacidade, nada opaco, branco, impedindo o desenvolvimento da visão. E isso é relacionado à presença dessa opacidade, alteração do exame do reflexo vermelho, que pode ser em geral, a catarata congênita é o mais comum. Que tipo além da catarata congênita, que tipo de deficiência, de dificuldade de visão que esse recém-nascido pode ter, que o teste do olhinho pode identificar? Qualquer opacidade, qualquer lesão ocular externa, que é o que ele vai notar, acaba impedindo o desenvolvimento da visão. E nesses primeiros 3 meses de vida é fundamental que os olhos possam receber luz. Então, é como se a criança tivesse nascido com o olho sem abrir. Então, de fato é importante porque não vai haver a parte mais precoce do desenvolvimento, e se a gente resolver abordar essa criança depois de 4, 5 meses, em geral a gente não consegue mais um resultado visual. Por isso que o atendimento, o tratamento precoce é importante nesse aspecto. Diagnóstico no berçário. Agora, com relação a isso, a doutora Ana Cristina colocou, a gente vem observando na Provisão um aumento considerável do número de bebês com problema visual. Exatamente por isso que ela coloca, bebês que nasciam com 400, 500 gramas e que não sobreviviam, hoje sobrevivem, com o risco de alguns danos, né? E além disso, outro fenômeno que nós estamos observando mais recente, são crianças com problema visual por causas que já estavam eliminadas. Por exemplo? Por exemplo, a gonorreia. Existe uma lei desde 1952 da obrigatoriedade de usar nitrato de prata no olho dos bebês na sala de parto. O que seria isso, Cristina? É um colírio. É um colírio que é pingado no olho da criança para proteger, né? A sensação que a gente tem é de que a comunidade científica ficou tão envolvida com a questão da AIDS que se esqueceu de outras doenças sexualmente transmissíveis e que causam dano à visão desses bebês. Então, nós não víamos isso na Provisão nunca. Sífilis tem um aumento absurdo. Atualmente, então? Agora está começando a acontecer. Porque houve esse divórcio aí. Olha, a gente vai ter que se ocupar da AIDS, né? Realmente vamos ter que nos preocupar e estamos nos preocupando. Mas as outras doenças não foram eliminadas. Elas não deixaram de existir. E, no entanto, esse procedimento não tem sido mais cumprido. De forma que os bebês voltaram a
a ter cegueira mesmo, Prevenível. né? Por causa de gonorreia, que é uma coisa simples, barata, fácil de ser feita e que, então, a única explicação plausível é de que isso foi esquecido, isso foi ignorado. Então, ou seja, o cuidado começa na gestação. Que tipo de doença, doutora, pode causar cegueira no bebê ou dificuldade de problema na visão? A doença mais comum é a toxoplasmose congênita, Que é transmitida pelas fezes dos gatos contaminados. Isso na nossa população no Brasil é altíssimo. E a toxoplasmose, quando é diagnosticada na gestação e tratada, em geral, a criança não tem nenhum problema, mas a mãe precisa fazer o exame e ser tratada. A rubéola congênita, hoje tem a vacina da rubéola, mas a mãe que tem rubéola na gestação, e nós temos alguns casos vacinais, que a mãe se vacina contra a rubéola não sabendo que está grávida e a criança nasce com catarata. E a sífilis, como a Cristina comentou, está aumentando numa quantidade assustadora nos nascimentos. As mães que não fazem o pré-natal adequado, não tratam e a sífilis aí tem consequências para todo o sistema nervoso central da criança. É um retrocesso, então, né, Cristina, do ponto de vista do que vocês têm acompanhado na previsão. Saúde pública. Mas é preciso observar, eu penso que, então, se a gente juntar todas essas questões, nós vamos ter o quê? Que a cegueira infantil é fruto da pobreza. Porque essas mães são mães que não fizeram pré-natal ou foram mal atendidas durante o pré-natal. Ou porque o médico foi negligente, ou porque o serviço onde ele atende não ofereceu a ele os recursos necessários para que ele fizesse um trabalho bem feito, né? Todas essas questões aí da vacinação, da rubéola, da sífilis, tudo isso poderia ter sido visto, né? E é visto quando essa mulher é bem cuidada durante a gestação, né? Ou pré-natal, que também não é feito. Agora, doutora, existe algum tipo de cegueira congênita que nasce já com o bebê que não é causada por esse descuido? Sim, existem malformações congênitas que muitas vezes até no ultrassom se vê que tem uma alteração ocular, síndromes, as crianças nascem com síndromes genéticas com malformações oculares associadas, mas isso é algo que é o imponderável, você não tem como interferir nisso. Na maternidade, especialmente, a gente tem um protocolo que a gente examina todas as crianças, além das que têm alguma sorologia associada, alguma infecção congênita, a gente examina as crianças que nascem com alguma suspeita de síndrome genética para a gente poder, pelo menos, sair do hospital com algum indício de que a criança vai ter dificuldade para enxergar, para ela já ser logo cedo encaminhada para poder andar na hora certa, engatinhar na hora certa, que é o que os reabilitadores fazem. Agora, como é que é o tratamento, né? Uma criança que ela nasce com algum tipo de deficiência visual, que tipo de tratamento pode ser dado nesse caso, do ponto de vista médico? Depende do tipo de problema que a criança apresenta. As crianças prematuras, quando elas diagnosticadas na maternidade, são tratadas com laser, que é o tratamento que se faz em todas as crianças. A grande maioria evolui muito bem. Tem crianças que, apesar de tratadas, ainda a doença continua. As crianças que têm catarata têm que ser operadas e a lei prevê que esse encaminhamento para a cirurgia tem que ser feito até o primeiro mês de vida. Desculpa, as crianças têm que estar já operadas até por volta dos 3 a 4 meses para poder permitir a visão, se desenvolver a visão binocular. E as crianças que têm toxoplasmose ou qualquer outra lesão cicatricial, elas têm que ser, pelo menos, instruídas de que precisam procurar logo cedo um serviço para avaliar qual é o tamanho da dificuldade que ela vai ter. Muitas vezes a criança vai muito bem, mas já sabendo que ela provavelmente vai precisar de um acompanhamento para se desenvolver como uma criança normal da idade dela, aprender a comer sozinha, a se vestir, coisas que a entidade ajuda muito. Isso, né? No caso, a Provisão faz esse papel. Agora, pela experiência lá, Cristina, o tratamento precoce, na hora certa, assim que a criança nasce, ele costuma ser eficiente, ele costuma acontecer ou chegam crianças na Provisão que tiveram essa falha lá no início? Na verdade, a gente passa agora a falar de uma outra área que é cerebral, né?
estabelecido, estudado e constatado que existe um fenômeno, né, de plasticidade neural, quer dizer, quando você tem uma área cerebral que é a área da visão, por exemplo, né, e que ela não está sendo usada porque essa criança apresenta cegueira, ela pode ser usada para outras habilidades. Então, quanto antes isso acontece principalmente até os 3 anos de idade. Portanto, as crianças devem ser encaminhadas para a reabilitação, que é a terceira fase da medicina, ainda estamos falando de saúde, né? Elas têm que ser estimuladas, isso que a Ana Cristina acabou de falar, o mais precocemente possível, para que ela engatinhe na época certa, para que ela ande na época certa, para que ela reconheça sons na época correta, enfim, para que todos os outros sentidos e ela própria se desenvolva como qualquer outra criança. Né? Isso é o trabalho que é feito na Provisão. A Provisão foi criada para atender bebês. Hoje é a única instituição em Campinas que atende esse tipo de população. Hoje não atende mais só bebês, porque ela tem 33 anos e nesse período os bebês cresceram, né? E a gente não teve como abandonar e fomos acompanhando. Então, mas no caso específico dos bebês, esse é um trabalho muito importante. É importante que ela tenha ritmo, né? Ritmo, porque se ela for andar de bengala, por exemplo, é preciso que ela tenha interiorizado o ritmo. Ela vai precisar dele para que ela se mobilize, para que ela ande. E o ritmo, embora a gente imagine que ele é um problema auditivo, não é. Ele é um problema visual. Mas aí é um atendimento depois de constatada a deficiência sim, visual, né? Um sim, auxílio para que ela sobreviva e consiga viver com outras alternativas. Integrada, né? incluída na sociedade, né? Ela precisa crescer cumprindo todas as etapas de desenvolvimento para que ela vá para a escola na ocasião certa, para que ela cumpra as tarefas escolares, para que ela esteja integrada naquela família. Não basta tratar e cuidar só do bebê e da criança cega, é preciso cuidar da família dela, né? Mas vocês percebem lá a chegada de crianças que poderiam ter a deficiência visual evitada se tivesse um atendimento adequado? Isso é constatado na entidade ou não? Isso é constatado perfeitamente. Nós temos casos evidentes de que isso não precisaria ter acontecido. Do tipo, mulheres grávidas que catam papelão e puxam carrinho e que aí ela tem um bebê prematuro. Né? Principalmente a prematuridade, as doenças sexualmente transmissíveis e doenças contagiosas poderiam ter sido evitadas, todas elas, né? E esse estado de miséria que leva uma mulher a puxar com a barriga um carrinho, né, para sobreviver, porque mora numa favela ou numa ocupação, tudo isso podia ter sido evitado. Agora, doutora, como a criança, geralmente, ela não nasce enxergando, né? Ela, não sei se é correto dizer, mas ela aprende a enxergar. Existem casos em que não se percebe que a criança tem alguma deficiência e fica tarde demais para ver que ela tem esse tipo de problema? O desenvolvimento da visão normal, ele vai até os 7 anos. Em geral, por volta dos 5 anos, a criança consegue ler à distância a mesma letra que o adulto enxerga. O que é muito comum, existe um desconhecimento, é que em muitas crianças elas enxergam melhor com um olho do que com o outro olho. Quando a criança tem baixa visão nos 2 olhos, ela não copia da lousa, ela se aproxima muito da televisão, ela tem algum comportamento que as pessoas acabam, da escola, a família, acaba notando, principalmente quando tem um pai, alguém da família que já tem grau, né, enfim, que já tem alguma preocupação com os olhos. Mas quando a criança tem boa visão num olho só, se não for feito o teste com os 2 olhos separados, a gente não percebe essa dificuldade. E essa estimulação da visão, que essa é uma doença chamada ambliopia, popularmente conhecido como olho preguiçoso, isso é um problema totalmente evitável, totalmente tratado, mas que precisa ser abordado até os 7 anos. Depois dos 7 anos, a gente não consegue mais estimular, porque o desenvolvimento neural da visão terminou.
Isso a gente orienta que se tiver que fazer uma única avaliação na infância, que seja aos 5 anos, mas aos 3 anos, no consultório, a gente consegue perfeitamente fazer com que a criança colabore para figuras e um exame simplesmente de tampar um olho e o outro e perguntar a visão para ter certeza de que a criança tem a visão dos 2 olhos separados. Isso então, é muito importante. Quando é que é o momento certo de levar a criança pela primeira vez ao oftalmologista? Aos 3 anos? Aos 3 anos é um momento... Eu acredito que pelo menos 2 avaliações antes dos 7 anos é importante, em muitas crianças isso muda a chance dela enxergar. Mas em termos de saúde pública, enfim, se tiver que escolher uma data que seja aos 5 anos, porque você não está tão cedo, mas ainda tem 2 anos aí para... Porque o problema é a criança começa a entrar na escola e não vai bem na escola e ninguém se tocou que é porque ela não escuta ou porque ela não enxerga. Então, se você fizer isso aos 5 anos, ela ainda não está com exigência de alfabetização e vai conseguir chegar bem lá no momento que isso for exigido. Agora, só para finalizarmos esse bloco, explica para a gente, doutora, o que a catarata, então, não é uma doença especialmente única da fase idosa, né? Crianças têm problemas de catarata também. Explica para a gente o que é a catarata e quando ela atinge as crianças. A catarata significa, na verdade, uma opacificação do cristalino, que é uma lente que a gente tem dentro do olho. Nos adultos, essa opacificação vai acontecendo com a idade, lentamente, e o cristalino vai ficando opaco e no idoso acaba provocando dificuldade para enxergar. A catarata ela pode ser secundária a doenças como a diabetes, a um trauma, uma perfuração ocular. E a catarata do recém-nascido, ela se trata de uma doença da formação do cristalino. Então, alguma coisa no processo de formação do cristalino, que seja uma infecção, que seja um defeito congênito, existem famílias que têm cataratas congênitas hereditárias, forma uma opacidade que impede a luz de atravessá-la. E aí impede o desenvolvimento da visão. E é cirúrgico como a catarata do adulto. É uma cirurgia simples. É uma cirurgia feita no hospital, com anestesia geral, por conta de ser uma criança. O difícil da catarata congênita não é o diagnóstico e não é o tratamento. O difícil é acompanhar essa criança em crescimento para garantir que esse olho não vai ficar preguiçoso, como aquilo que eu disse inicialmente. Porque vai ser sempre um olho que não enxerga igual ao outro. Essa é a parte mais importante do acompanhamento da criança com catarata congênita. É o procedimento posterior à cirurgia, depois. então. É o depois disso. E a catarata congênita, ela pode ser avaliada, identificada no teste do olhinho. No teste do olhinho. Tá ok. Bom, nós vamos encerrar esse bloco. Voltamos após o intervalo para falar sobre diabetes e cegueira. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, esse é o Momento Saúde e hoje estamos tratando aqui em nosso estúdio sobre doenças da visão, problemas relacionados aos olhos. Para discutir esse assunto, nós trouxemos aqui em nosso estúdio a doutora Ana Cristina, que é médica oftalmologista, e Cristina von Zuben, que é presidente da Provisão. Doutora, nesse bloco vamos falar sobre diabetes e cegueira. O Brasil tem 12 milhões de diabéticos e metade deles com propensão à cegueira. Por que a diabetes pode causar a cegueira? Doutora, explica pra gente qual é essa relação. A diabetes é uma doença sistêmica e que provoca uma
falta de circulação em todos os órgãos. O olho é um dos afetados, da mesma maneira que existem amputações de dedo, de pé, do mesmo jeito que existe insuficiência renal. E o que acontece é que vai tendo uma dificuldade de chegar ao oxigênio na retina e isso vai provocando uma doença chamada retinopatia diabética. A incidência depende diretamente do controle da glicemia. Os pacientes que são melhor controlados têm menor incidência de retinopatia diabética. E como esse controle deve ser feito? É o tratamento normal, corriqueiro da diabetes mesmo, da alimentação? É, o tratamento do diabético, mas a dificuldade é esse controle normal, porque a comida, toda a oferta de doces e tal, e assim, principalmente o controle clínico. Existe a glicemia, existe a hemoglobina glicosilada, que é uma outra maneira de controlar a quantidade de açúcar, e o paciente precisa ser bem controlado para diminuir a incidência de diabetes. Existe um trabalho dizendo que multicêntrico de muitos pacientes que depois de 5 anos de diabetes, 75% dos pacientes têm alguma retinopatia diabética nos pacientes de diabetes tipo 2, que são os dos adultos. Agora, Cristina, como que a Provisão tem recebido muitas pessoas, adultos, que acabaram ficando cegos ou com alguma deficiência na visão por conta da diabetes? Sim, a Provisão abriu uma área de trabalho com visão subnormal, né? São essas pessoas com baixa visão. E nesta área ela trabalha com bebês, que é o seu foco principal, mas também com adultos e idosos. A maioria das pessoas que estão nesse programa são idosos. E desses, mais de 80% com certeza devido à diabetes, né? Nós temos, além do diabetes, outras doenças junto, né? Em função da idade, outras patologias que vêm junto. Mas bastaria o diabetes descontrolado, né? Sem qualquer acompanhamento, né? Ainda recentemente conversei com um profissional de um outro serviço, de outro município, e que disse: eu estou com muita dificuldade com uma paciente aqui, porque ela, que também faz reabilitação, ela insiste em comer doce, ela não aceita comidas com adoçante, ela é muito rebelde. Eu disse: se ela não fosse assim, ela não estaria com visão subnormal, né? Quer dizer, claro, ela estava, na verdade, essa paciente está cega, né? E como lidar com essas pessoas que ficaram cegas então, por um... É preciso que tenha uma equipe de profissionais, né, que façam esse papel de orientar, apoiar, porque é fácil? É claro que não é fácil, né? Abrir mão não é só do açúcar, do doce, que ela pode substituir por um outro, é de vários alimentos, né? Então, abrir mão de tudo isso, tomar a medicação corretamente, principalmente quando essa medicação é insulina, é injetável, isso implica em ter uma retaguarda de profissionais que tenham especialidade nisso, né? Nós trabalhamos há quase 40 anos com visão subnormal, né? E sabemos da dificuldade de fazer esse tipo de trabalho, né? Os pacientes relutam muito, com razão, realmente não é uma coisa agradável, porque é para o resto da vida, né? E assim mesmo existe risco? Assim mesmo existe risco, mesmo com a medicação, mesmo com os cuidados. O que a gente tenta é adiar esse processo, né, o máximo possível, acompanhando pessoalmente esse paciente e essa família. Mas no caso, as pessoas, os diabéticos que chegam até a Provisão, eles já estão apresentando algum tipo de deficiência visual? Sim. Mas pode aumentar, se não houver um cuidado maior? Sim, a maioria chega com baixa visão, com visão subnormal. Porque se tem uma história de que o cego pode ficar em casa, sentado numa cadeira, sem fazer nada, né? Ouvindo rádio, agora ouvindo televisão, enfim, é aceitável, a família aceita, ele aceita,
né? Uma coisa que realmente é inaceitável, né? A cegueira não é, ela é a deficiência menos limitante, que mais recursos tem para a reabilitação, né? No entanto, os idosos ainda recebem na nossa cultura um tratamento assim, não, tá muito bom, ele tá velhinho, coitadinho, então deixa ele sentadinho aí na cadeira, porque além de tudo não enxerga, né? Então, os que nós recebemos são aqueles que têm visão subnormal e que querem ainda fazer coisas. Esses causam um transtorno na família, porque aquela dona de casa que cozinhou a vida inteira para os filhos, ela quer cozinhar para os netos. E ela quer ir para a cozinha, e ela tenta ir. Então, aí é a hora em que algum profissional, ou algum amigo, ou vizinho, diz para essa família, leva essa pessoa para fazer um acompanhamento numa área de reabilitação, e é a oportunidade que a gente tem de devolver coisas que ela fazia, repor perdas que ela teve. Então, é possível alguém com visão subnormal cozinhar? Claro, até cego, né? Então, mas é preciso técnica para isso, para que ela não se machuque, para que ela não cause nenhum dano a ela própria e à família. Então, na medida que você vai devolvendo as perdas que foram acontecendo, e vai estimulando a visão dessa pessoa, né, que ela volte a acreditar que ela pode melhorar esta visão, né, você vai tendo um resultado muito bom mesmo. Porque, veja bem, já existe uma depressão típica do idoso. Aí você junta isso, uma deficiência, embora seja o menos limitante, né, 85% de tudo que se aprende vendo, não é ouvindo. Então, essa pessoa está muito limitada, né? Se ela for um intelectual, se ela for uma dona de casa, seja lá a atividade que ela desenvolveu até essa idade, a cegueira traz uma limitação que ela quer, que ela tem e que ela pode superar. Agora, em relação aos idosos, né, que a Cristina estava falando, doutora, necessariamente, quando chega na velhice, há diminuição de visão? Então, a idade vai trazendo mudanças na visão a partir dos 40 anos, que é quando a gente começa a ter, popularmente conhecido como vista cansada, que é a presbiopia, a dificuldade para perto. Com o tempo, o cristalino vai se opacificando, isso é também um processo natural das pessoas, como um cabelo branco, mais ou menos assim, vai acontecendo lentamente. E a catarata, em algum momento, começa a atrapalhar o paciente. E existem algumas doenças próprias do idoso, como a pressão alta, como a diabetes, que acabam levando a mais algumas outras dificuldades para enxergar. Então, os pacientes com pressão alta podem ter tromboses oculares, e do mesmo jeito que as tromboses acontecem em outros órgãos, no cérebro, eles também podem ter trombose ocular. A diabetes é a mesma coisa, a pessoa acha que tem que esperar a visão piorar para procurar o oftalmologista. E o melhor momento de tratar o diabético é quando ele ainda não sente nada, porque em geral a gente não consegue devolver a parte da visão perdida por falta de circulação. Mas pode evitar um avanço. Sim, com o laser principalmente a gente pode evitar o avanço. E tem hoje a degeneração macular e o glaucoma, que são doenças que também são mais comuns a partir dos 40 anos, que tem várias maneiras de tratar, mas as pessoas têm vivido mais, a população está ficando mais com a idade mais avançada, a maioria consegue ter acesso a medicamentos e não tem mais muitas causas de morte evitáveis, então os adultos estão chegando mais velhos e ativos e tem degeneração macular, que é uma outra coisa degenerativa que não tem como a gente evitar que aconteça, mas tem como a gente tratar com reabilitação, com auxílios ópticos. E o glaucoma, que é uma doença que não dá sintoma, que precisa ser vista no oftalmologista depois dos 40, a cada 5 anos pelo menos, dizem os trabalhos de rastreamento populacional, precisa ser medida a pressão do olho, e é uma doença que hoje os colírios são muito seguros, tratamentos para a vida inteira e que vão evitar a cegueira. Explica pra gente o que é o glaucoma. O glaucoma, ele se caracteriza por uma destruição do nervo óptico lenta, que tem como sintoma mais comum o aumento da pressão. Existem alguns pacientes que têm glaucoma sem aumento de pressão.
Mas o que acontece de fato no glaucoma é que existe uma perda de fibras do nervo óptico, que é lenta, e o paciente vai perdendo o campo visual até que na fase final ele tem uma visão só de um tubo, como se fosse um furo no meio da porta. E essa é uma progressão que a gente consegue parar com o tratamento, mas precisa ter pelo menos um exame de rotina no oftalmologista para poder fazer o diagnóstico. Agora, Cristina, como que é a questão do adulto, né? Como lidar com esse adulto que tem dificuldades de visão? A maior parte chega lá porque são diabéticos. O restante, tem pessoas que vocês atendem, acompanham lá, que são com dificuldade de visão, mas não são diabéticos? Isso acontece? Sim, Que tipo muito. de causa? Glaucoma, por exemplo, né? Que nesse processo de avanço que a doutora Ana Cristina colocou, né? É muito frequente, não é nada de extraordinário. Nós temos também, nos adultos, acidentes, né? Esses são os casos mais difíceis de serem tratados, né? Um acidente automobilístico, hoje nós vivemos muito acidentes de moto, né? Em que o indivíduo sai de casa enxergando e volta para casa cego. Essa perda súbita da visão é muito difícil de se cuidar, por isso precisa de uma equipe, né? Por isso nós precisamos de psicólogos, de terapeutas ocupacionais especializados nesta área. É uma especialização, não basta ser psicólogo ou ser terapeuta ocupacional, né? É preciso que seja especializado nisso. E os reabilitadores, né, têm que estar preparados para toda a carga emocional que este paciente traz, né? Então, é uma equipe multidisciplinar. É uma equipe multidisciplinar composta por especialistas. A maioria dos nossos técnicos, todos com mestrado, especialização e doutorado na área de visão, né? E como reinserir essa pessoa que ficou cega na fase adulta? Como recolocá-la na sociedade? Hoje a sociedade está preparada para isso? Na verdade, em Campinas se coloca deficientes visuais no mercado de trabalho há muitos anos, né? Isso já é feito desde a década de 50. Mas agora, com a lei de cotas, isso fica mais fácil de ser feito, embora ela ainda não esteja sendo cumprida como deveria ser, por absoluta falta de orientação daqueles que coordenam esse trabalho. Mas a gente trabalha com essa pessoa, com esse adulto, fazendo esse processo, que é o processo de reabilitação, que é devolver a capacidade a ele, usando um outro recurso, né? Identificando pelo tato ou pela audição, né? Coisas que ele dependia da visão, que esses outros sentidos e uma percepção sinestésica, né? Com certeza muitos dos nossos telespectadores, e vocês já viram, deficientes visuais que estão caminhando na rua e diante de um tapume, ele para antes que a bengala acuse, sai, atravessa o tapume e volta para a calçada. Como assim, né? Porque o ser humano tem uma percepção sinestésica do corpo todo, que percebe a presença de alguém na sala. Quantos de nós já não vivemos isso, de perceber que tem alguém ali, quando você não viu essa pessoa e nem ouviu, né? É muito pouco explorado essa capacidade, essa possibilidade. E é nestas áreas pouco exploradas que o reabilitador trabalha, né? Diante da falta do sentido Diante da falta da visão. E ele cumpre esse papel com absoluta perfeição, sem qualquer dificuldade, né? Hoje os recursos mais usados, Cristina, para o cego é a bengala, o cão guia também é um recurso interessante? É muito interessante. E agora, lá na Provisão nós temos um programa com cães, né? Que são cães terapeutas, cujo objetivo é aproximar o cão da criança cega ou com baixa visão. Por quê? Porque nós estamos com o pessoal do Senai, USP
e algumas outras empresas começando a criar cães-guia. A grande dificuldade do cão-guia no Brasil era o custo disto, né? E isso vai desaparecer. Portanto, as crianças que hoje estão na provisão são crianças que terão a oportunidade de ter o seu cão. Isso é fantástico. E como que o cão é preparado para ajudar esse cego? Então, tem toda uma técnica específica, né? De uma ninhada de 12 cachorros, filhotes, você consegue tirar 2, no máximo 3, né? São cães especiais, né? É preciso que os técnicos nessa área sejam capazes de identificar. Esse cão não vai para um canil jamais. Ele é criado em famílias adotivas, né? Que ficam com ele, bebê, até que ele cresça um pouco. Essa presença do ser humano junto dele tem que ser uma constante, né? Para que ele perca a identidade dele com os cães e substitua pelo ser humano, né? É uma coisa fantástica. Eu vi um cão num ônibus em São Paulo, onde todas as pessoas estavam confortavelmente instaladas num banco onde cabiam 4 e 3 estavam sentados. Esse cão pulou no banco, então todos se afastaram, aí ele desceu e puxou o deficiente visual e ele sentou naquele banco. Quer dizer, isso é um nível de treinamento possível, né? E que está sendo feito no Brasil. O Corpo de Bombeiros tentou há um tempo atrás, mas assim, em Brasília, mas assim mesmo o resultado não foi eficiente porque exigia um deslocamento, tem que treinar aquela pessoa com deficiência visual com aquele cão. É aí que o preço é exorbitante, né? Hoje, essas pessoas têm que ir para Portugal ou para outros lugares desse tipo. E fica inviável, né? E quando você diz que as crianças da provisão terão acesso a esses cães? Porque eles estão sendo criados no Brasil agora, estão sendo criados aqui em São Paulo, né? Estão sendo criados no Rio Grande do Sul. Recentemente foi inaugurado um canil canil, mas um canil diferente dos que a gente está acostumado, no Rio Grande do Sul. Quer dizer, esse recurso está sendo disseminado pelo país, e muito rapidamente. E por isso a gente chamou os cães que vão para lá e as crianças têm um contato, porque existe uma tendência natural da família de proteger essa criança. Então ela distancia, por exemplo, de um cão se ela imaginar que esse cão possa oferecer um risco. Então nós colocamos essa criança em contato com o cão. Bacana. Agora, para finalizar esse bloco, Cristina, como é que as crianças hoje estão conseguindo lidar dentro da sala de aula? Elas estão conseguindo frequentar salas de aulas normais, em escolas normais? E qual a ferramenta e as facilidades que o poder público e as escolas em geral têm dado para essas crianças que têm algum tipo de deficiência? Bem, na verdade, nós estamos vivendo um momento muito complexo em relação à questão da educação da criança deficiente de um modo geral, né? As universidades, as faculdades de educação têm um curso que se chama curso de formação de professor especializado. Especializado em quê? Uma coisa é você ser professor deficiente auditivo, né? Outra coisa é você ser professor de um deficiente visual, né? Ou de um cadeirante. Porque mesmo com esta definição, não são todos iguais. Uma coisa, por exemplo, a doutora Ana Cristina acabou de falar da visão tubular do glaucomatoso. Outras deficiências causam embaçamento, mas não perde campo. Enfim, é preciso que o técnico, que o professor que trabalha com aquela criança saiba como ele pode lidar com essa visão que essa criança tem. O deficiente visual não é um padrão, né? O deficiente auditivo também não. E então você vai encontrar hoje professoras especializadas que não conhecem o Braille, que não conhecem Libras. Enfim, como é que nós ficamos? E bom, o Braille? A Provisão tem feito o acompanhamento nas escolas das crianças que estão lá. Mas a situação ainda é lamentável. Por falta de orientação, absolutamente por falta de orientação, porque as professoras das classes comuns que recebem essas crianças têm a maior boa vontade, elas nos chamam, as diretoras das escolas nos chamam,
por falta de orientação, muitas vezes essas crianças ficam sem fazer absolutamente nada. Nós pedimos a uma criança, a mãe de uma criança recentemente, que trouxesse o caderno de atividade de um colega dessa criança, né? Enquanto o coleguinha dela aprendia plural, como ela tem visão subnormal, portanto ela tem ainda mais possibilidades do que um cego, ela fazia bolinha. E para você ter uma ideia da qualidade de visão dessa criança, ela fazia bolinha num caderno com pauta normal, um caderno igual que todos nós usamos, com lápis grafite comum. E mesmo assim, essa criança fazia bolinhas em cima da linha, enquanto a amiguinha dela aprendia plural. Aí, assim, o deficiente visual tem uma deficiência intelectual. Todos nós teríamos se ficássemos sentados fazendo bolinha a manhã inteira, né? Ou seja, temos muito que avançar nesse aspecto, né? Muito, mas muito. Tá, ok. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os mitos e verdades sobre as doenças da visão. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, esse é o Momento Saúde. Nós voltamos agora com o programa que está falando, hoje estamos discutindo doenças da visão. Para essa discussão, nós trouxemos aqui em nosso estúdio Ana Cristina Holanda de Freitas, ela é oftalmologista, e Maria Cristina von Zuben de Arruda Camargo, que é presidente da Provisão Campinas. Neste último bloco, nós vamos falar sobre os mitos e verdades relacionados à visão. Doutora, existem muitos mitos, né, relacionados aos olhos, o que pode comprometer a visão. Então, vamos tentar desmistificar essa questão. Então, para começar, assistir TV de perto prejudica a visão? Não, assistir TV muito perto não prejudica, mas isso às vezes é um alerta para uma família de uma criança que não consegue assistir a TV do sofá. Aí isso pode ser uma maneira de levar para o médico para ver se realmente a criança enxerga normalmente, mas assistir TV de perto não faz mal. É mito, então. Ficar muito tempo na frente do computador, existe uma preocupação muito grande em relação a isso, né? Isso pode prejudicar a visão? Ficar muito tempo na frente do computador não faz uma lesão ocular, não faz uma doença no olho. Mas os músculos oculares cansam da mesma maneira que cansa o músculo do braço, das costas, porque a musculatura ocular também fica parada numa mesma posição para permitir o foco. Então, o uso do computador por muito tempo cansa da mesma maneira que cansa as outras posições e é necessário aí um descanso de Mas não pode tempos. Não causa problemas? Não. Vista cansada é frequente de quem lê muito? Não, quem lê muito, quem usa muito computador, quem gosta de fazer um trabalho manual, são as pessoas que vão notar mais rapidamente a vista cansada. Mas isso não quer dizer que a vista cansada foi provocada pelo hábito. Mas a pessoa que não tem um hábito de leitura, que tem uma atividade que é o esporte, que é o hobby, então demora mais para notar a dificuldade para perto. Lavar os olhos com água corrente é bom para o olho seco? Não. A água corrente tem bactérias, acho que para lavar o olho, lavar externamente, você pode lavar com água corrente, mas para pingar dentro do olho tem que ser um colírio. E que tipo de colírio é mais interessante? Existem colírios lubrificantes, especializados para hidratação e lubrificação dos olhos.
não tem nenhum tipo de antibiótico? Não, isso são colírios sem antibiótico. Colírios de fato lubrificantes e até na farmácia não são colírios que exigem receita para ser comprados, mas são específicos para a função de umidificação dos olhos. Agora tem uma tática meio receita de avó que anel quente ajuda a curar o terçol? Ajuda. Verdade, então. O anel quente, a aliança, a colherinha, às vezes o mesmo processo, é como se fosse uma compressa quente. E fazer uma compressa quente num processo inflamatório muitas vezes ajuda que ele se termine. Ler no carro pode prejudicar a visão? Tem uma certa preocupação em relação a isso também. Não, isso às vezes dá náusea para quem tem enjoo de movimento, mas a preocupação de dar descolamento de retina porque lê no carro, em movimento, isso não acontece. Não, é mito então. Agora, óculos de sol prejudica a visão? Às vezes lentes de má qualidade, pode prejudicar de alguma forma? Então, o óculos de sol precisa, quando for comprar, vai verificar se ele tem filtro. Ele tem que ter filtro porque você está olhando para o sol sem nenhuma proteção, apesar de ele não te incomodar. E muitos óculos que não têm qualidade ótica. Então, o paciente olha com aquele óculos e vê o poste torto, a janela meio torta, porque essa lente não tem qualidade ótica. Isso dá um cansaço, dá desconforto, mas parou de usar, não tem nenhum problema. E não prejudica a visão, não pode causar algum tipo de Só dano. se não tiver filtro e for olhar para o sol, aí pode. Agora, uma coisa, a cirurgia dá para reduzir o grau da miopia, né? Que tem sido bastante utilizada ultimamente. Ela pode acabar eternamente com a miopia ou a miopia pode voltar? A maioria dos pacientes precisa ser avaliado antes da cirurgia e constatada a estabilidade do grau. Em geral, pacientes muito jovens, isso não é prudente, porque a miopia ainda continua aumentando até por volta dos 21, 23 anos, porque o olho ainda tem um certo crescimento. Mas em qualquer idade, se a miopia não estiver estável, não tiver pelo menos um ano de grau sem mudar, pode acontecer da cirurgia ser feita e a miopia continuar aumentando. Mas, em geral, o resultado das cirurgias é muito bom e o paciente acaba ficando muito satisfeito, sendo que ele tenha sido um caso bem escolhido. Agora, as lentes de contato, ela pode prejudicar de alguma forma a visão se usar de forma muito frequente? Qual que é o cuidado que tem que ter com as lentes de contato? As lentes de contato, para nós oftalmologistas, a adaptação de lentes de contato é um ato médico. E o paciente que usa lente de contato, ele tem que ser treinado e orientado à higienização, à troca, aos sinais de que ele pode ter uma infecção, à troca de estojo, a não deixar a contaminação do estojo. Então, a lente de contato, ela é muito segura, ela é uma opção excelente, desde que seja observado o período de uso. Então, existem lentes descartáveis que têm mais de 50% de água na sua composição, então ela dá fungo, ela estraga como um iogurte na geladeira. Então, assim, porque eu usei uma vez, vou jogar fora, importa o tempo da hora que abriu, dá até a hora de jogar fora. Se usou uma vez, se usou 10 vezes, tem que ter o tempo que a lente está mais sujeita a ter fungo. E usar os produtos de limpeza adequados, que são eles que vão proteger tanto a lente quanto o olho desses fungos, em geral é o mais comum, que dá na caixinha, que dá na lente e aí dá uma úlcera fúngica no olho do paciente. Então tem que tomar muito cuidado com a lente de contato, tem que né? ter cuidado e qualquer sinal de olho vermelho, raspando, uma coisa diferente do habitual, precisa procurar o oftalmologista. Ok. Bom, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu gostaria que vocês fizessem algumas conclusões sobre os cuidados com os olhos. E no caso da Cristina, fala um pouco sobre a entidade, né? E como tem sido o trabalho de vocês, quem precisar, como pode procurar. E hoje, o que vocês têm conquistado aí nesses últimos anos? Bem, a Provisão tem 32 anos, 33 anos. Ela foi fundada por um grupo de profissionais, né, liderados pela minha mãe, que era professora de cegos, professora Terezinha von Zuben, e pelo Dr. João Alberto Holanda de Freitas, que é o pai da Ana Cristina. Então, essa instituição vem crescendo desde então, hoje, e acrescentando novos caminhos. Hoje nós estamos trabalhando com tecnologias especiais para deficientes visuais,
Não é só o cão uma solução, mas hoje nós temos softwares em telefone celular que indica para o cego, por exemplo, a cor daquela roupa que ele está procurando no armário, de forma que ele pode estar bem vestido, né? Ele vai ser orientado para isso, que indicam várias coisas, né? E, ao mesmo tempo, é uma instituição de defesa de direito. Então, nós temos, por exemplo, em Campinas, um órgão público feito recentemente, construído recentemente, cujo elevador tem toda a numeração em braille invertida, colocada de ponta cabeça, né? Essa é uma luta que a Provisão encampa para que isso seja respeitado, que o direito da pessoa com deficiência, porque nós estamos dizendo que é fácil, né? Não é bem assim, né? É fácil desde que todas as normas, leis, regras sejam cumpridas. E a gente está investindo muito nessa área, porque eu sempre brinco que um deficiente visual, um homem deficiente cego, ele só sabe que ele entrou no banheiro masculino ou feminino pelo grito. Se gritar, se as mulheres gritarem que entrou um homem aqui dentro, aí ele sabe que aquele é o feminino, ele vai no outro, que é certamente o masculino. Fora isso, não existe braille em lugar nenhum. Não existe adequação em lugar nenhum. A última vez que eu estive aqui na Câmara, eu tive a oportunidade de dizer que a nossa Câmara Municipal não é acessível ao deficiente visual. Ela é acessível ao deficiente físico, completamente acessível. Mas ao deficiente visual, não. Então, a Provisão está ampliando a sua faixa de trabalho porque a sua equipe está... Nós temos profissionais lá, o que está há menos tempo lá está há 16 anos. Então, eles estão mais do que preparados para tocar o trabalho de treinamento e de reabilitação. E a gente está começando a partir para uma esfera maior de conscientização, né, da população de que não se faz inclusão social apenas porque a criança vai na escola. Até animais podem entrar pela porta da escola, mas eles não vão para a aula com certeza. E não vão aprender nada lá dentro, né? Uma criança deficiente que vai para a escola, ela vai como qualquer criança da escola e tem direito a todos os recursos para que ela aprenda. Esse é o objetivo dela lá. Mas para isso precisa ter um profissional capacitado para acompanhar essa criança e atender a deficiência de cada uma, Isso, né? Perfeitamente. Com as especificações de cada deficiência, né? Mesmo um cadeirante que aparentemente... O que é um cadeirante? É alguém que anda de cadeira de roda? Não! Existem traumas completamente diferentes que levam uma pessoa a uma cadeira de roda. Existem cadeirantes que têm dor. Existem exigências específicas para cada um deles, assim como o cego, assim como o deficiente auditivo. Né? E a inclusão é a saída, né, Cristina? A inclusão é a saída hoje certa, né? Para Eu tenho certeza de que a sociedade vai se beneficiar muito. Né? E certamente os deficientes também, né? As pessoas com qualquer tipo de deficiência se beneficiará muito dessa inclusão, mas a sociedade se beneficiará muito. É lamentável que ainda hoje a gente fale de possibilidades de pessoas deficientes, especialmente deficientes visuais, e que as pessoas se espantem. Mas cego faz isso? Né? Então, nós sabemos muito pouco de deficiências e das possibilidades, deficiências que nós mesmos podemos ter amanhã ou depois. Ok. Doutora, suas conclusões em relação a qual a dica que a senhora pode dar para quem tem algum tipo de deficiência e para quem também precisa tomar cuidado com a saúde dos olhos? Eu acho que é marcar algumas datas na vida que realmente precisam de uma avaliação oftalmológica, que é na criança, pelo menos aos 5 anos, e no adulto, a partir dos 40 anos, principalmente para doenças que não dão sintomas. E existe, assim, uma consciência da sociedade de que é necessário que se esclareça sobre isso, que são algumas coisas preveníveis e que vão evitar de consequências muito sérias e muitas vezes quando o deficiente, né, o deficiente visual chega na instituição é que descobre que as coisas não precisavam ter sido assim. Então,
existe uma luta assim, muito importante, principalmente pela cegueira do recém-nascido, que é um indivíduo que vai ficar 70 anos cego, diferente do diabético, que ele já está num fim de vida e que o impacto para a sociedade é diferente de todo esse processo que tem as crianças. Então, assim, interferir na cegueira infantil e na baixa visão infantil é um impacto muito grande para a sociedade. Então é uma coisa para se pensar, né? Um cuidado que todo mundo, é uma responsabilidade de todo mundo, né? Exatamente. Eu agradeço a participação de vocês, muito obrigado Nós é que agradecemos. por aceitarem o nosso convite. E o Momento Saúde fica por aqui. Acompanhe agora a programação da TV Câmara Campinas e até a próxima.